6 horas 37 minutos e você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Edgar William. Bom dia, Doralice. Bom dia, Rafael Santos. Bom dia, Diniz. Bom dia, Rafaela Lopes Teixeiras, Maiane, Jeane. Galera chegando, Paulo Grande. Bom dia já para 65 pessoas que não deu para ler todo mundo. Bom dia! Começando mais um Café com Registro de Imóveis, 6h37, você tá acordado comigo, Regina, Ameriquinha, Guilherme, todo mundo que levanta cedo para ouvir falar um pouquinho de direito imobiliário extrajudicial, Flash do Direito, Kika, Pam Wolfgang, assim que diz? Muito abreviado o nome, hein? Fernando, bom dia! Se você tá aí na cama, levanta que é hora de estudar. Se você já está circulando pela casa com seu cafezinho, então deixa o celular num som alto para você poder ouvir tudo que vai rolar hoje pela manhã aqui. Se você já pegou café ou chá, depende da sua preferência, eu já estou aqui na xícara de chá agora. Eu tomei café antes, ó. Tomei café nessa e chá nessa, com 2 xícaras hoje, né? Chá de hortelã, feito pela minha tata, né? Bom dia, Rogério, Jeane, já passamos de 100 pessoas. Yara, Adílio, bom dia pra todo mundo que acorda cedo. A gente está em semana de aquecimento, preparatória para a semana do registro de imóveis complicado. Então a galera tá tendo nessa semana uma sequência de 20 lives. Se você não tá aguentando, toma uma aguinha, que ainda tem hoje mais 2 pelo menos, né? E amanhã 4. Aí a gente para final de semana e segunda-feira vem que vem, né? Com tudo. Bom dia, Vera, Aaron, Bárbara, Marisa. Uou. 6 horas 39 minutos, você tá acordado, né? Eu espero. Diego, Priturra, Jana, Paulo Grande, bom dia para você que tá cedinho aqui comigo, que acordou para estudar um pouquinho de direito imobiliário extrajudicial no seu canal. Semana alguém me perguntou quanto tempo eu ainda ia fazer programa. Eu disse, eu não sei, mas a galera que vive comigo esse momento sabe que é um momento muito bom. Então, a gente tem que aproveitar sempre os momentos da vida. O café já tem 1 ano e meio, são mais de 500 lives nessa rede. A maioria está lá na plataforma, algumas estão públicas, outras não. Mas é sempre bom poder fazer o programa pela manhã e ter esse carinho de todo mundo aí. Recados. A gente está em semana de aquecimento, né, pessoal? Então, semana de aquecimento para a semana do registro de imóveis. Ontem à noite a gente teve live, eu e o professor Salomão Rezedá. Estava sensacional. Foi no YouTube. Ela foi sobre posse, aspectos polêmicos. Já está com mais de 2.000 visualizações. Hoje de manhã, cedo. Foi ontem à noite, acabou 9 e tanto da noite. Então, vale a pena assistir. Tá muito linda a live, tá? Aproveite enquanto elas estão no ar. Essas lives todas estão disponíveis aí. Se interesse pelos temas. Hoje tem outra live, os cuidados da uso capião, com a Lete e com a Tatiana. Vai ser sensacional também, às 8 da noite. Às 18 horas eu falei uma live pelo Instituto de Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul. Entidade que me orgulha muito. Com o professor Mário Mesari e a minha querida colega e professora Adele. Então estaremos os 3 discutindo a nova lei. Vale a pena também. Um grande programa para hoje às 6 da tarde, tá? Semana que vem tem Semana do Registro de Imóveis Descomplicado. Se você não se inscreveu, te inscreve. Por quê? Porque você cai no grupo de WhatsApp para ganhar os materiais, tá? Muito importante. E participar ativamente. Semana que vem são mais de 10 horas de aula à noite, fora os cafés, claro. E é um evento que a gente faz a cada 70, 80 dias. Então tem que pensar que vale a pena assistir, porque ele não fica gravado. Fica gravado 7 dias, depois ele sai do ar. Então é muito importante para quem quer aprender direito imobiliário extrajudicial. Aproveite. O que a gente dá ali gratuitamente, muitas vezes não tem numa pós-graduação. Então pense bem, se você está aí interessado, é a chance de dar mais um salto na sua vida. Muitas pessoas novas aqui no perfil, também estava olhando, sejam todos bem-vindos, né? A gente chegou a 126 mil seguidores.
muita gente nova esse ano, você está se inteirando das coisas, vai assistindo, vai observando, que você vai ver que vai ter muito conteúdo para melhorar a sua carreira aqui. O pessoal do Cartórios do Acre em Foco colocou ali, ó, aqui a live começa às 4h37. Um abraço a todos os amigos do Acre. Eu conheço acho que umas 3 pessoas desse estado, é muito longe daqui, né? Mas um abraço a todo mundo do Acre aí, uma satisfação estar com vocês. Ok? Vou chamar a Tati então para a gente conversar. Deixa eu ver se a Tati está aqui. Aí. Bom dia. Olá, bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, eu vou tirar agora esse casaco, porque eu tomei um chá quente, aí já dá uma esquentada, né? E aí, Tá aqui meus equipamentos. sabe que eu não sabia se você vinha na live ou não, porque você está fazendo muita live, você está cansada, essa jovem aí, né? Mas pelo visto, Não não se param essas meninas. Não param, não param, não param. Que legal, né, Tati? Que bom receber você aqui sempre, nossa professora do curso Registro de Imóveis Descomplicado, gravando agora um novo módulo surpresa aí pro pessoal. Fez live essa semana comigo lá no aquecimento, planejamento sucessório. Estava olhando antes, não sei quantas mil visualizações já. Sensacional, né? Sensacional. Obrigado por estar aqui no café. E Obrigada hoje, eu. e hoje a gente ficou de conversar sobre as escrituras que o pessoal busca fazer no tabelionato de notas que ajudam na regularização de imóveis. A gente sabe que a finalidade do, da regularização de imóveis é alcançar a matrícula em nome da pessoa. Essa é a função primordial que todo mundo quer. O cara, quando tem a matrícula em nome do cliente, ele diz assim, ó, regularizei. De preferência sem ônus e dívidas, né? Mas, às vezes, o caminho é um pouco demorado e as pessoas tentam fazer alguns documentos para garantir esse caminho. E, às vezes, o caminho depende desse documento realmente. E esse documento quem faz é o tabelião. Lembrando que vários documentos particulares são feitos na nossa volta, né, Tati? Vários são feitos, né? Isso a gente não desconhece. Recibos, promessa, sessões, tudo isso faz parte. Mas alguns a gente consegue fazer pelo tabelionato. E aí a importância da gente trocar uma ideia, até porque você é tabelião em São Paulo, e eu já exerci a função de tabelião aqui no Rio Grande, e a gente pode trocar, pensar o que passa na cabeça da pessoa e o que a gente pode ajudar ela. Exatamente. Não são raras as vezes que a gente recebe no balcão aqueles problemas assim de muito comuns, né, que as pessoas elas fazem o recibo, elas não querem passar imediatamente a escritura pública porque imaginam que nós vamos parcelar o preço. Então, vamos fazer um recibo primeiro, depois a gente, quando quitado, faz a escritura pública. E, na verdade, a gente pode utilizar a própria escritura pública de compra e venda, já constando, por exemplo, o parcelamento de um preço. E aí a gente tem, por exemplo, uma cláusula resolutiva que a gente pode colocar. Mas e quando já está quitado? E, por exemplo, nós temos um vendedor, um promitente vendedor que foi falecido, como resolver nessas situações? Então, às vezes a gente tem um condomínio, a gente pega a matrícula e verifica uma grande quantidade de proprietários. Hoje, dificilmente a gente abre matrícula nesse sentido, porque há todo um cuidado, toda uma proteção do registrador de imóvel em relação ao loteamento irregular, né? O parcelamento irregular do solo. Mas a gente sabe que não são raras as matrículas que têm essa configuração. E aí a gente pode utilizar, sim, de diversos instrumentos no tabelionato de notas para resolver essa situação. Legal, né? E um instrumento muito comum, que agora, pela uso capião, é a ata notarial, né? Então, fazer uma ata para ter a ata. Também anotei aqui escritura de localização do imóvel, quando dá extremação, escritura de extinção de condomínio, cessão de posse, né? As pessoas vão cedendo para depois poder tentar alcançar o uso capião. Até coloquei também confissão de dívida, dizendo assim, ó, comprei isso aqui, tu me deve, mas foi tudo verbal. Então, eles vão ao tabelionato, fazem uma confissão de dívida, mencionando
isso. Então, tem vários instrumentos, né, que podem servir. Eu acho que a gente tem que escolher alguns para começar, né? Vamos Então, lá. assim, a ata notarial, eu acho que ela é muito legal para isso. Ela serve ali no provimento 65 para uso capião, mas ela também pode estar desvinculada desse provimento apenas para comprovar um tempo de posse, né? Porque Perfeito. as pessoas têm aquele medo, eu ainda não tenho os 10 anos de posse para fazer uso capião, então não posso fazer a ata, né? Pode, pode fazer várias atas, não pode? Pode fazendo várias atas ao longo aí desse período até alcançar o prazo mínimo aí para conseguir o lapso aí para o título aquisitivo futuro, né? Para conseguir a uso capião. E em área rural isso é bem comum, né, prof? Na área rural, acho Uhum. que há uma grande dificuldade de provar esse lapso temporal. Imediatamente, quando há uma situação de irregularidade, que a pessoa não consegue imediatamente fazer uma escritura pública de compra e venda, o titular da matrícula é falecido, os filhos desse titular da matrícula já são falecidos, a gente não consegue efetivamente, a não ser pela uso capião, alcançar a titularidade desse imóvel, a gente já tem que inicialmente numa área rural, já tentar ao máximo conseguir transferir pelo menos os cadastros para o nosso nome. Porque aí já é um início de prova. Essa é uma grande dificuldade que eu tenho, inclusive no tabelionato, porque eu falo assim, olha, a gente precisa comprovar a posse. Traga o ITR, traga o último ITR, ou o ITR dos últimos 5 anos, o ITR mais antigo que você tiver cadastrado em seu nome, traga o INCRA, o certificado do INCRA, o recibo do INCRA, para a gente ver se ele já está no teu nome, há quanto tempo, porque tudo isso já é um início de prova, né, prof? Claro Uhum. que o tabelião de notas, ele efetivamente vai tentar ao máximo atestar. E para isso, eu, por exemplo, em todas as minhas atas notariais, eu procuro sempre fazer a diligência. Eu vou até o imóvel, eu verifico, às vezes eu chego lá, só tem uma porteira e o resto é tudo mato, não tem residência. Então, tudo isso a gente tem que analisar. A gente vai, conversa com os vizinhos. Às vezes é um pouco também difícil de conseguir contato com os vizinhos, porque muitos eles ficam até com medo, né? De Uhum. falar, enfim, de se identificar. Mas são cuidados que a gente sempre recomenda lá no início. Ó, você vai adquirir esse imóvel para fins de uma futura usucapião? Vou. Bom, então já tenta fazer pelo menos a alteração desses cadastros, porque não temos luz, muitas vezes nessas áreas rurais, não temos o abastecimento de água para a gente conseguir emitir aqueles relatórios, por exemplo, das companhias, né? Então, numa Uhum. área rural, tudo é um pouquinho mais difícil. E aí, essas atas iniciais, inclusive a ata, para a gente verificar efetivamente a compra desse imóvel. Então, é Uhum. uma ata notarial que eu, inclusive, já fiz, prof. Como é Eles, que é essa? Uma ata para comprovar a eles compra, estão que foi comprando. verbal. Porque, eles até fizeram um contratinho, mas e queriam fazer o reconhecimento de firma, mas ele queria se sentir assegurado para uma futura usucapião. Então a gente faz uma ata, eu verificando aquele momento, a negociação entre eles, a transferência, o Pix, Aham, aham. e mencionando tudo isso nessa ata notarial. Então, houve a compra e venda, mas ainda não está instrumentalizada. Mas houve a compra e venda, até porque o contrato de compra e venda ele é consensual, né? Na hora que as pessoas dizem, é meu, tá aqui, tá. Depois é fazer a escritura, é o momento posterior. Então, houve a compra e venda, tu atesta isso, interessante, né? E é muito Isso. comum que as pessoas que compram imóveis e não fizeram um contrato mais robusto, não fizeram um recibo, não fizeram nada, possam levar isso ao tabelião e dizer assim, ó, eu comprei isso aqui desse cara. Daqui a pouco esse cara está doente, daqui a pouco esse cara viaja, então eu só quero documentar que eu comprei dele isso aqui, depois eu vou tentar regularizar, né? É isso aí, é isso aí. Ele documenta esse negócio. E aí, depois, futuramente, ele pode fazer, então, uma nova ata. E aí, você, ó, veja bem, a gente vai fazer uma ata notarial para fins de usucapião extrajudicial, mencionando como documento, como um dos documentos comprobatórios, a própria ata notarial já realizada. E, claro, o recibo de compra e venda que eles fizeram, né? E todos os demais documentos que possam comprovar essa posse ao longo do tempo.
O Diego até perguntou no chat, será que aí já começa a contar o prazo para uso capião? Provavelmente sim. Provavelmente a gente pode ter esse prazo mais delimitado agora. As partes dizem, olha, fizemos a compra e venda aqui tal dia e por recibo já fiz o pagamento e ele ficou de me passar a escritura, né? Então as partes negociaram isso, foi feita uma ata. Posteriormente, a gente faz, se precisar, uma outra ata e até que vai fazer a escritura ou vai tentar a regularização pela usucapião. Então, instrumento mega importante, né, para a pessoa ir lá e pedir para o tabelião que ateste que tem um negócio jurídico e que tem uma posse. Às É vezes a porque pessoa... Oi? não, eu ia dizer porque às vezes ele vai comprar de vários herdeiros. Aí nós temos um herdeiro que está lá no Acre, como nosso querido colega, o pessoal do cartório. Nós temos outro herdeiro que está lá na Bahia, outro herdeiro que está lá no Rio Grande do Sul. E eles vão fazer um contrato particular de compra e venda. Então, não, eu já tenho interesse de estar na área, estar ocupando, enfim, se for uma área rural, para iniciar os trabalhos de produção. Mas já vou efetivar o preço, só que o contrato ele vai acabar demorando um pouquinho mais, porque eu dependo dessas assinaturas todas aí dos herdeiros. Então, para isso, essa ata notarial também ela é bem válida, assim, para a gente conseguir documentar esse momento do negócio jurídico. O pessoal pergunta, seria ata de cessão de posse? Não necessariamente, né? Não necessariamente. A ata de cessão de posse pode ser a cessão da posse onerosa, tudo ok, né? Mas pode ser que eles estejam documentando algo que já fizeram no passado. É isso que a Tati está querendo dizer. Eles tinham um recibo no passado e isso aí está ali embaralhado, está meio mal feito e já fez o pagamento, não acha quitação ou tem uma quitação parcial. Eles querem meio que ajeitar a casa deles. Tá? Eles fazem uma ata narrando tudo que já aconteceu naquele negócio deles para ter uma segurança ali entre eles, né? Mesmo que não tenha o lapso temporal ainda, né? Isso vai não ser tem problema. Isso vai ser mais adiante. Mas aproveitando o gancho da sessão de posse é um documento também importante. Alguns estados fazem por escritura pública, né? Grande maioria. E alguns, o pessoal faz por instrumento particular, que não tem problema também. Posse é um fato, né? Dá para provar. Mas a escritura sempre é mais forte, né? Sempre é mais forte. A gente, mas eu vou gastar na escritura. Mas tu está regularizando um imóvel, né? Tem que sempre pensar que está regularizando uma propriedade, que ela tem um preço, tem um custo, né? Ser proprietário sempre vai ter um custo. Não cai do nada. Mesmo se tu ganhar herança, tu vai ter um custo para botar ela no teu nome. O Estado vai te cobrar um custo para isso. Vai ter um custo para isso. Carro, quero trocar o carro, pegar o carro, vai ter um custo para isso. Tá? Não tem como não ter custo quando a gente lida com propriedade. Né? É algo inerente à propriedade você pagar pela segurança dela, para ela estar no teu nome. Então, cessão de posse, pode fazer? Pode. Onerosa, cessão de posse onerosa, equivale a uma compra e venda de posse. O que é importante documentar ela? Em alguns casos, a pessoa só declara, né? O tabelião menciona ali, que está mencionando que passou a posse no dia tal para o cara, né, conforme o pagamento. Eles estão fazendo aquilo na hora mesmo, né? Naquela hora eles estão fazendo isso aí. Não é que eles fizeram no passado, estão fazendo na hora. Eu fiz esses dias, a gente sempre fica um pouco com o pé atrás quando a gente fala de cessão de posse por escritura pública, quando a gente não tem um documento anterior que possa dar lastro, né, essa cessão de posse. Mas eu fiz uma bem interessante esses dias, que nós tínhamos um titular na matrícula, casado, ele faleceu, posteriormente a esposa faleceu. E aí tínhamos aí diversos herdeiros, alguns também já falecidos. Só que na época, eles, antes mesmo do falecimento desses herdeiros, esses herdeiros em relação a um imóvel, eles fizeram uma escritura de cessão de direitos hereditários onerosa para um determinado cessionário. Então, essa escritura de cessão terminou ali. Eles não seguiram com o inventário. Após, então, a realização dessa escritura de cessão de direitos hereditários, vários herdeiros também acabaram falecendo. E aí, agora nós temos um novo comprador para essa área. E aí, nesse sentido, o que a gente fez? A gente fez, então, a cessão de posse com esse lastro anterior da escritura pública de cessão de direitos hereditários. E aí,
futuramente ele vai poder conseguir alcançar essa usucapião. Isso, vale lembrar que a usucapião, ela não é ilegal, né? O cara, vou adquirir pela usucapião. Tudo bem, né? Então, só faz corretinho, tu vai chegar lá. A pessoa acha, não teve jeito, estava tudo irregular, só sobrou usucapião. A usucapião também é forma de aquisição da propriedade, né? O Código Civil trata igual. Ela é uma forma da gente regularizar, né, prof? Eu digo que ela Isso. não... A gente deve não trazer ela como regra. Porque nós Isso. temos 2 titulares ali na matrícula, nós temos herdeiros, e todo esse imóvel, todos esses titulares, eles estão sujeitos, por exemplo, a algum tipo de execução. E aí, você, munido somente de uma escritura de cessão de posse, tem que ter a plena ciência de que há esse risco, né? A qualquer momento, aquele imóvel pode ser penhorado, a qualquer momento pode incidir uma indisponibilidade sobre ele, e aí isso tudo vai causar, com certeza, problemas futuros. Então, Como o comprou pessoal a que mente deixa... regularizar, né? Isso, é como o pessoal que deixa a escritura em casa, não registra e entra uma indisponibilidade, entra uma penhora e está lá na matrícula em nome da pessoa, né? Então é interessante, quanto antes, buscar o sistema de registro, né? Não consigo agora, tudo bem. Então vai te munindo, vai te fortalecendo. Aí tem um outro contrato que o pessoal pergunta muito, que é o contrato de gaveta, né, Tati? Contrato de gaveta, que é dentro dessa linha, por escritura pública. Sabe que tem muitos lugares que fazem, inclusive, a procuração, né? Procuração, contrato de gaveta. Como é que tu tem visto isso aí, né? E, ó, já vou dar um exemplo, são os contratos da Caixa, que o pessoal quer comprar o imóvel que está financiado, né? Então, não tem como ir lá na Caixa fazer isso, ele não consegue entrar lá por algum motivo do destino. Então, ele faz um contrato de gaveta e pede uma procuração para aquele mutuário para poder fazer tudo em nome dele. Né? Isso é tão comum que, nossa. Esse é comum mesmo. Nós temos aqueles contratinhos ligados, inclusive, à Caixa Econômica, mas que são, aqui no estado de São Paulo, a gente chama de CDHU, que são aqueles ligados à realização de casas populares, enfim. E aí, nesse sentido, as pessoas, elas adquirem, e aí, quando elas, no meio do caminho, elas resolvem vender. E aí, para fazer, existe o procedimento regular. Eles podem comparecer perante a agência, que às vezes tem até dentro do próprio município, eles entram em contato com a central para fazer essa alteração de titularidade, alteração do cessionário, do comprador. Só que para isso, prof, muitos já me relataram que há uma certa perda de benefícios. Ou seja, você tinha um benefício de ter uma parcela no valor X, e aí quando você acaba repassando, transmitindo esse contrato adiante, ele perde então esse benefício e as parcelas elas acabam se elevando. Aí acabam indo correr para o contrato de gaveta ou então para a procuração. Inevitavelmente, depois de quitada todas as parcelas, você vai ter que outorgar a escritura pública. E a procuração, pessoal, a procuração, ela não transmite propriedade. Bom, primeiro a gente sabe que a transmissão da propriedade ocorre com registro. Mas a procuração, ela não é um negócio jurídico para repassar uma titularidade de um bem imóvel. Não é uma compra e venda propriamente dita. A procuração serve tão somente para você passar poderes para uma pessoa te representar numa venda de um imóvel. E aí nós sabemos que a regra geral dos mandatos é que, morrendo o outorgante, morre a procuração. E aí você não vai mais poder utilizar essa procuração, né? E aí talvez sim, essa procuração, até o provimento 65 cita nesse sentido, ela pode ser utilizada como um dos títulos adquisitivos para uso capião. Mas é interessante ter essa consciência de que a procuração em si, ela não demonstra efetivamente a transmissão de um titular, de uma compra e venda, para um outro. Isso, dá para dizer assim, é bom fazer procuração, mas não é algo que possa ser para sempre, né? Tem que ser algo ali provisório até que se ajeita, né? Não deixe isso ser para sempre no seu negócio, na sua propriedade.
Tá, preciso fazer uma procuração neste momento porque tal circunstância. Tudo bem, procuração é um instrumento maravilhoso, mas resolva logo em seguida o ato. Nesses contratos de gaveta que a gente fala da Caixa ou de Banco da Terra, né, são vários financiamentos que têm algumas restrições de venda. É bem comum que o pessoal faça o contrato particular, dizendo assim, ó, comprei o imóvel dele que está financiado no banco. E aí vai no tabelionato e pede uma procuração que o cara autoriza esse novo comprador a realizar todos os atos referentes ao imóvel. Tudo que precisar, né? Aí tem aquela cláusula desse tamanho assim na procuração, né? Fazer tudo, tudo, tudo. Que a gente sabe quais são os poderes reais dela quando tem tudo, né? Quando tem tudo, não tem nada, né? Na Não verdade. tem nada. E o pessoal está perguntando aí do mandato em causa própria, né? Da procuração em causa própria. Nós fizemos Então, uma live disso, né? Não fizemos? Eu, você e a Leti? fizemos. Muito boa, Tá. maravilhosa. Não. Eu vou anotar aqui, depois para rever ela. Vai lá, fala do mandato de causa própria. Então, esse mandato em causa própria a gente tem que ter um certo cuidado, porque normalmente o que a gente vê por aí não se trata de um mandato em causa própria, se trata de uma procuração. E às vezes uma procuração que a gente chama de contrato consigo mesmo, tá? Uma procuração para contratar consigo mesmo. Então, nós temos que ter esse cuidado. A procuração, como o prof falou, a gente pode realizar. Então, vamos imaginar nessa situação que ele adquire um imóvel, continua pagando as parcelas e lhe é otorgada essa procuração. E aí, chega no momento, no final da quitação das parcelas, ele pode utilizar dessa procuração se o mandante estiver vivo. Ele pode utilizar dessa procuração para fazer uma escritura pública de compra e venda. Então, nós temos que analisar a procuração. E aí que a gente tem que ter muito cuidado. Podemos utilizar dessa procuração depois para fazer a escritura de compra e venda, desde que o STJ ele já definiu em decisão recente que os poderes contidos eles devem ser expressos e especiais, como manda o Código Civil, tá? Então a gente teria que delimitar o imóvel, tá? Nós temos que descrever esse imóvel, não poderia ser uma procuração geral para a administração. Essa procuração não serve para alienação de imóvel, para hipoteca de imóvel. O Código Civil também é expresso nesse sentido. Quando a gente vai passar uma procuração para alienar ou para hipotecar, esses poderes devem ser expressos especiais. Expressos e especiais delimitando o imóvel e indicando qual é o negócio jurídico, uma compra e venda. Então, passando poderes para realizar uma escritura pública de compra e venda referente a tal imóvel. Segundo cuidado que a gente tem que ter, prof, e que esses poucos conhecem, se a gente vai fazer o próprio mandatário, o próprio procurador, ele vai adquirir em seu próprio nome essa disposição para contratar consigo mesmo, então lá na escritura pública futura, ele vai ser o procurador do vendedor, então ele vai comparecer assinando a escritura como procurador do vendedor e vai comparecer na escritura assinando como comprador, então ele está contratando consigo mesmo. O Código Civil determina que para não ser anulável esse negócio, há a necessidade de estar expresso nesse sentido. Então, nós temos que constar nessa procuração, para que ela não seja, não incorra em anulabilidade, que ele pode comprar esse imóvel. Então, aquela procuração que geralmente aparece, né, prof? Vender para si ou para terceiros, ou para outrem. Isso. É muito importante o que a Tati está falando, que todo mundo acha que procuração em causa própria é uma coisa só, né? E assim, tem dois significados, essa expressão, e é o mandato em causa própria e a procuração para firmar contrato consigo mesmo. São duas coisas. É que nem a gente falar assim, eu sou separado. Tá, e aí? Que separado tu é, né? Tu é divorciado, separado de fato, o que é judicialmente, o que aconteceu? Então, quando a gente fala procuração em causa própria, a gente tem que saber que existe a possibilidade de, numa simples procuração, eu, vendedor, se autorizo ele a passar o imóvel para quem ele quiser ou até para ele mesmo. Isso, né, é um ato normal realizado que está previsto no 117, se não me engano, do Código Civil, né? Me ajuda se a memória não falha. 117. E diz assim, é anulável, né? Anulável o ato em, acho que é 2 anos, né? Caso tenha algum problema ali. Tá.
Então tá. Então tem que estar previsto isso. Outra coisa é a gente fazer aquele contrato, agora sim, com todos os elementos de uma compra e venda, aonde eu digo que eu autorizo você a passar o imóvel para você, porque eu estou te vendendo esse imóvel, na verdade. E você pode, então, passá-lo por este valor, que é o valor que vai estar no meu imposto de renda também. Está aqui, ó, já recolhemos o tributo, inclusive, em relação a isso, que é o ITBI, e a gente já menciona também as cláusulas normais da escritura pública, previstas lá no artigo 215 do Código Civil. E esse mandato em causa própria, se eu não me engano, está pelo 635. Então, serão 3 artigos, 635, 215 e 117. Há uma relação aqui. Procuração em causa própria, quando o cara morreu, que deu a procuração, ela morreu junto. Ela Não, vai junto. Não? procuração, o contrato consigo mesmo. Sim, Procuração. esse é o primeiro contrato consigo mesmo, 117, né? Isso, Isso. 117. Desculpa, falei para eu entender. 117, Pensou que é esse e aqui. falou. Esse aqui é o 635. O 117 morre junto. E o 635 não morre. O 117 morre, o 635 não morre. Isso aí. Então, o perigo dele morrer junto na hora que tem aquela cláusula lá para te firmar contrato contigo mesmo, esse vai morrer na hora que o procurador, que o outorgante falecer. E o outro não. O outro, mesmo com a morte, ele permanece gerando efeitos ainda para você, que pode levá-lo até o ato de registro. Perfeito. E o STJ, prof, ele veio a diferenciar isso recentemente numa decisão. Exatamente, a diferença é entre uma procuração e um mandato, e aí o mandato em causa própria. A gente sempre costuma escutar, né, que a procuração, ela é um instrumento do mandato. O mandato em si é um negócio jurídico, é o contrato, um contrato bilateral. E um contrato bilateral pressupõe a assinatura de ambas as partes. O STJ falou que a procuração, que por muitos é dita como em causa própria, ela não é título de transmissão. Por quê? Porque o mandato em causa própria, ele depende de todos os elementos de uma escritura pública de compra e venda. Para isso tem que ter a inscrição do imóvel, para isso tem que ter a indicação do negócio jurídico, para isso tem que ter o recolhimento do ITBI, como é exigido por muitos códigos de normas do país, e para isso tem que ter a assinatura do mandante e do mandatário. E é isso que a gente não vê nas procurações. Então, o STJ definiu o mandato em causa própria, ele só é título, ele só é um título que independe depois de uma escritura pública quando a assinatura de ambos, do mandante e do mandatário. Aí sim ele é perfeito. Agora, quando nós estamos diante da procuração, que você muito bem falou, que somente autoriza para contratar consigo mesmo, que somente tem a assinatura do mandante, ela não pode ser passível de depois ser encaminhada direto para registro, tá? E aí, prof, também aqui a gente tem que ter um cuidado, que nós temos que sempre, nessas procurações, essa aqui do 117 para contratar consigo mesmo, estipular o valor, pelo menos mínimo, do negócio jurídico, né? Nós temos aquela disposição de nulidade. E esse também é um grande problema. Toda vez que a gente vai fazer uma procuração para contratar consigo mesmo, necessariamente nós temos que colocar o valor, pelo menos mínimo, desse negócio jurídico. Por quê? Porque há disposição lá no capítulo de compra e venda de que a gente não pode deixar ao arbítrio de uma das partes a negociação do valor do negócio jurídico da compra e venda. Então, outra questão que poucas procurações trazem. E se a gente vai utilizar essa procuração depois para uma escritura pública futura, o tabelião ele deve fazer essa conferência. Olha, aqui nós estamos deixando ao arbítrio de uma das partes o valor do negócio. Isso não é possível. Então, ele vai ter que dar, de alguma forma, aí, a manifestação desse preço, a concordância desse preço, porque senão é nulo. Perfeito. Eu só vou corrigir o artigo que eu falei 635, é 685, tá? Eu falei. Então, 685, 117, 215. Eu fui procurar no meu código. Eu gosto desse código aqui para rascunhar e mexer, né? Apesar de eu ter os outros comentados. Mas é isso, tá? Muito bem, adorei a explicação claríssima. Então, fica para o pessoal essa dica. Uma coisa é o contrato consigo mesmo, outra coisa é o mandato em causa própria e os efeitos de cada um.
Dá para usar eles na regularização de imóveis? Dá, né? Cada um com seus riscos, né? Cada um com suas ideias, cada um com seus efeitos. Bom, Exatamente. procuração, passamos ata notarial, passamos sessão de posse. Eu ainda mencionei aqui também, nas minhas anotações, confissão de dívida, quando não tem documento nenhum, a pessoa pode fazer uma escritura de confissão de dívida, ou seja, eles estão com uma discussão sobre pagamento e querem agora alinhar o negócio. Então, eles vão lá e dizem, eu confesso que eu devo para fulano de tal tanto, porque eu comprei dele um imóvel que ainda não tem escritura, mas que a gente vai regularizar mais para frente. Mas eu estou confessando que eu devo para ele e já paguei tanto. E o cara, ok. É uma forma de se sanar o negócio, muitas vezes, deixar ele mais organizadinho, né? Já fiz dessas daí, não sei se tu já fez. Perfeito, prof. E às vezes tem até quando a gente costuma ver essa situação quando a gente tem, por exemplo, já um contrato de compra e venda, ele parcelado e que os vendedores são vários herdeiros. A gente sempre gosta de utilizar os herdeiros, né? E aí esse comprador, ele teve o compromisso de pagar aqueles valores parcelados para cada herdeiro de forma diferente. O pessoal, ele gosta de dar uma dificultada Uhum. uma dificultada no momento que ele negocia. Não basta só adquirir, pagar parcelado, ele ainda tem que pagar de forma diferente para cada um dos herdeiros. Porque esses herdeiros, o que eles estão fazendo naquele momento? Eles já estão querendo mais ou menos partilhar ali, através de valores, o recebimento ali da herança. E aí, então, chega nesse determinado momento que começa aquela certa confusão, quanto eu paguei para um, quanto eu não paguei para outro. Vamos definir, olha, em relação à aquisição desse bem imóvel, me confesso em dívida sobre o valor remanescente de tanto para pagar para o fulano de tal. Então, é uma maneira também de instrumentalizar para aí garantir dar essa regularizada mesmo aí na Perfeito, negociação. uma forma de sanar o negócio, né? Ah, não. Perfeito. Muito bem. Eu vi também que tu mencionou que aparece bastante questão de colocar o imóvel em nome do filho, né? Hum. É bem comum isso também. As pessoas têm que tomar um cuidado, né? O cara bota o imóvel em nome do filho por alguma questão, depois ele quer passar para ele para regularizar. Se é menor de 16 anos, não vai conseguir, né, Tati? Vai ter que ter autorização judicial. É bem comum comprar por contrato de gaveta, porque está parcelando, né? E aí, ou até nesses casos da Caixa Econômica, chega lá no final da quitação, nossa, vamos passar a escritura, deu tudo certo, quitamos, agora ele vai passar a escritura para mim. Só que eu não queria passar a escritura para mim. Eu posso passar para o meu filho, ele tem 4 anos, vamos passar direto para o meu filho? Às vezes, o que muitos querem também, eu acabei me divorciando, a gente acabou se divorciando, então, para a gente, né, acabar, assim, não discutindo em relação a esse imóvel, a gente vai colocar aí no nome do filho menor de 4 anos de idade. E aí, o que o tabelião, ele deve sempre recomendar? O que a gente tem no Código Civil é que o poder de representação dos pais para os filhos, eles não podem passar o limite da administração dos imóveis. Então, uma vez que passar desse limite, há uma necessidade de o quê? De uma autorização judicial. Isso, inclusive, para aquisição. Por quê? Porque se o filho está adquirindo, é porque há um valor Tem prévio, dinheiro em caixa, tem dinheiro tem em dinheiro caixa. em caixa. E os É. pais, eles não poderiam utilizar desse dinheiro do filho para fazer a aquisição de um imóvel. Estaria ultrapassando os limites da administração. Para isso, precisa de uma autorização judicial. Mas não é o filho. Esse dinheiro não é do filho. Sou eu que estou comprando, como eu falei, já paguei, tá tudo pago, eu só quero colocar no nome dele. E não é só colocar no nome desse filho. E nesse caso, a gente vai ter que fazer o que a gente chama de doação de numerário. Ou seja, os pais estão doando esse numerário, esse valor, que inclusive já está pago, para o filho adquirir aquele imóvel, o filho absolutamente incapaz. E isso é possível. É uma das alternativas que a doutrina traz. Alguns códigos de normas já trazem isso de forma expressa. E aí a gente vai fazer uma compra e venda, vendedores e o comprador menor de idade, representado pelos seus pais, com doação de numerário deles. Só que nós temos aí dois tributos. Nós temos o
ITBI em relação à compra e venda e o ITCMD em relação à doação de numerário, tá? Então, esse é o único cuidado que quer colocar no nome do filho, ou se o numerário, se o valor realmente pertence ao filho, nós dependemos de uma autorização judicial. Se esse valor está sendo doado pelos pais, há a tributação do ITCMD. Não E tem eu como entendo que o fugir. tabelião tem que fiscalizar esse TCMD também, né? É Com importante, certeza. né? Tá. Com E certeza. outra coisa, nessa doação de numerário para compra do bem, eu posso colocar agora cláusulas, né? Que são típicas da doação, né? Porque, veja, na compra e venda eu não consigo botar uma cláusula de inalienabilidade, né? Mas se eu fizer a doação do valor para o meu filho compra, eu posso botar a cláusula lá na frente porque houve aqui a doação do numerário, né? Não só a cláusula, como a reserva, vamos dizer assim, de usufruto. E aí nós temos a figura aí da compra e venda bipartida. Então vamos lá, vamos tentar falar um pouco a respeito disso. A gente sabe que o usufruto ele não pode ser alienado de forma unilateral. O Código Civil impede a alienação de usufruto. Mas o que a gente tem? A gente tem a figura da compra e venda bipartida. Ou seja, esse comprador, o que esses pais querem? Olha, eu quero passar para o nome do meu filho. Quero passar. Mas eu quero ter usufruto desse imóvel. Vitalício, pelo menos até a gente vir a falecer. Vai ser do nosso filho, mas eu quero poder usufruir desse imóvel. Ok, então a gente vai fazer uma compra e venda bipartida. Nesse caso, há a possibilidade, porque você está fazendo de forma conjunta a venda da nua propriedade com a venda do usufruto. A gente fala que uma propriedade plena, ela pode sim ser desmembrada, vamos dizer assim, na nua propriedade e no usufruto. E aí, essa compra pode ser feita em um só instrumento. O usufruto não pode ser vendido de forma unilateral, mas em um só instrumento é possível você bipartir. E aí, com essa doação do numerário, além do usufruto, ele também pode impor as cláusulas restritivas que o prof falou: inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade. E, de certa forma, causa uma estranheza, porque o negócio jurídico principal é a compra e venda. Aquele imóvel nunca foi de titularidade dos doadores. Então, eles estão constando algumas cláusulas restritivas em algo que nunca lhe pertenceu, né? Em um imóvel que nunca lhe pertenceu. Na doutrina, havia muito debate em relação a isso. Nós tínhamos posicionamentos favoráveis e posicionamentos contrários a essa imposição de cláusulas restritivas. No entanto, o que tem prevalecido hoje, aqui no estado de São Paulo, temos decisões nesse sentido por essa possibilidade, é que sim, pela doação de numerário existente, a gente pode incluir essas cláusulas restritivas, mesmo que o negócio jurídico principal é a compra e venda, e mesmo que esse imóvel nunca pertenceu a esses doadores. Perfeito. Alguém perguntou ali se poderia colocar uma cláusula de reversão. Estranho ficaria, né? Mas porque reverteria ao pai algo que, na verdade, não foi dele. Ótima pergunta. Até teve também uma decisão aqui no estado de São Paulo nesse sentido, permitindo que a gente poderia sim fazer constar também a cláusula de reversão. E que também causa essa mesma estranheza, né, prof? Nunca passou na titularidade deles e vai reverter a eles. É quase como se reverter a um terceiro, o que é vedado pelo Código Civil atual, né? A doação com cláusula de reversão, o Código Civil não permite a reversão a terceiros, né? A gente não pode reverter a terceiros, somente ao doador. Nesse caso da doação do numerário, quase parece uma reversão a terceiros. Exatamente, exatamente. Bom, nós passamos aqui de manhã por vários instrumentos públicos, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar que muitas vezes as coisas ocorrem somente no universo particular. As pessoas fazem documentos particulares. E aí a questão pode reconhecer firma de todos os documentos ou não, né? Então aqui há uma discrepância nos estados, né? Que de uma certa forma limitam o reconhecimento de firma ao negócio jurídico ser válido ou não ser ilícito, como tem alguns códigos de normas, e outros entendem que não, que no reconhecimento de firma o que interessa para o tabelião é observar a autenticidade da assinatura, não do negócio jurídico em si.
Claro que se houver uma ilegalidade completamente, vamos chamar assim, de chapada, né, visível, gritante, deve o tabelião gritar. Mas aí, como é que ele vai fazer um contrato de 8, 10 páginas? Né? Os tabeliões reclamam muito que o reconhecimento de firma é pouco valioso para um contrato tão longo, às vezes. E com razão, no meio de um expediente ali, você está fazendo uma escritura de inventário enorme, chega para reconhecer firma um contrato de 22 páginas, que vai te dar bem menos valor, e querem que você leia o contrato inteiro e ainda opine. É bem complicado. Exatamente. Exatamente. Prof, antes de continuar, o colega falou, mostra o Insta da Prof. Tati para os colegas seguirem. Aqui, clica aqui, vai aparecer o nome da Prof. Tati, e aí você clica ali na Tati, que ela responde caixinhas, que nem eu, mais que eu, acho até. Responde caixinhas, ela vai abrir caixinhas e vai responder. Mas o prof não é imbatível. Clica aqui, vai aparecer Tati, aí clica na Tati ali, segue ela e manda. Ela vai abrir caixinha, ou manda um direct, mas caixinha eu acho melhor de responder do que direct. Direct é muito, né? Então na caixinha é mais fácil. E você vai ter muitas dicas importantes dessa tabeliã de São Paulo, jovem tabeliã de São Paulo, que é professora do Registro de Imóveis Descomplicado, né? Isso aí. Então, prof, essa questão do reconhecimento de firma nos contratos particulares realmente é uma briga de longa data, assim, dos tabeliões, e tem códigos de normas que acabam regulamentando nesse sentido. Tem código de normas que vem e é expresso no sentido de que a nossa função em reconhecer a assinatura, ela se limita a comparar efetivamente a assinatura que foi levada ao cartório com aquela depositada no cartão de assinaturas e reconhecer. Agora tem código de normas que também delimita no sentido contrário. Não, a função do reconhecimento de firma não é tão somente reconhecer a assinatura, conferir ela com aquela depositada ali no cartório. Ou então, se for por autenticidade, aquela firmada na presença do oficial, do tabelião. Você deve sim analisar o teor do documento e verificar se não tem qualquer tipo de nulidade. E aí, a gente teria que, por exemplo, analisar se aquele imóvel ele não está sendo vendido oriundo de um parcelamento irregular do solo, e nesse caso a gente não poderia reconhecer firma de um loteamento clandestino, por exemplo, ou se a gente deve verificar efetivamente que aquele comprador é uma criança menor de idade, para isso teria que ter autorização alvará judicial, e aí a gente não poderia reconhecer firma. Então, é um debate bem grande, porque também a maioria dos códigos de normas acabam nada dizendo. Aí, quando não dá para reconhecer, Tati, talvez colocar 2 testemunhas seja bacana. Mas ótimo. Não apenas a assinatura. Coloca o nome, CPF, de preferência o endereço. Porque aí, havendo uma discussão judicial sobre aquele contrato, você tem 2 testemunhas que podem ser chamadas para dizer, realmente, eu assisti isso, eu vi que aconteceu isso. Tá? E a importância das testemunhas. Quando não tem firma reconhecida, mais importante ainda. Uhum. Perfeito, prof. A gente sabe que ela não é mais exigência, né, em regra geral, pelo Código Civil, mas ela é de extrema importância justamente para isso, prof, para a gente trazer ela depois em eventual processo, em eventual litígio, como testemunha daquele negócio jurídico. E, pessoal, não é aquela testemunha que você está no balcão do cartório e fala, oi, quer assinar aqui como testemunha para mim? Aí a pessoa olha assim, não sei, não, aqui, ó, a gente só tá comprando esse negócio aqui, assina aqui como testemunha. É uma testemunha que depois você consiga localizar, que ela saiba exatamente o que está acontecendo, que ela está a par do negócio jurídico, porque é quase que nem habilitação de casamento, né, prof? Eles comparecem lá no cartório e aí a gente fala assim, ó, viu, para habilitar o casamento civil, nós precisamos de 2 testemunhas. Aí eles olham lá para fora, olham quem tá na rua e falam, vem aqui! Exatamente. Vem ser a testemunha do nosso casório! Assim, gente, mas vocês conhecem? Por quê? Porque a testemunha do casamento, ela há uma razão de existir, né, prof? Eu tive um caso que o carteiro chegou na hora no cartório, eles agarraram o carteiro, assina para nós.
O cara estava entregando a carta, cara. Por quê? Muito, muito louco isso, né? E o Muito louco. advogado, ele pode ser uma ótima testemunha nesse momento, né, prof? Também serve para ajudar, né? Eu quero só saudar aqui o Heron, que ele disse assim ali atrás, ó. O Heron disse, ele caminha no calçadão aqui em Torres fazendo caixinha na chuva. É verdade. Eu encontrei o Heron, eu estava respondendo caixinha na chuva, de jaquetão, touca, assim, manta, totalmente disfarçado, caminhando. E daí ele para a bicicleta, e ele tinha visto que eu estava fazendo caixinha, ele veio de bicicleta até lá. Daí ele veio falar comigo. Eu tô lá, O na chuva, prof, eu respondendo. tô dizendo, o prof é imbatível, gente. Eu ainda não cheguei nesse nível. Que loucura, né? Mas era uma chuvinha leve também, não era um chuvão, assim, né? Uma chuvinha, né, leve, leve, leve. Mas foi verdade. Dali o Heron falando. Bom, então essa do reconhecimento de firma, só lembro que o Código de Processo Civil fala que quando o instrumento particular tem duas testemunhas, torna-se título executivo. E quando não tem, serve como prova. Então, prova é uma coisa, título executivo é outra, né? Tem essa coisa. Por isso, testemunha não é obrigatória, mas ajuda muito. Tá? É que nem ar-condicionado. Não é obrigatório ter ar-condicionado no carro, mas se tu tá no Rio Grande do Sul em janeiro, se tu não tiver, não vai te ajudar. Se tiver, vai te ajudar, né? Porque o Rio Grande do Sul em janeiro é um caos, né? Então, fica a dica que testemunha como ar-condicionado. Não é necessário, mas é importante. Bom, Tati, a gente passou por vários institutos, lembrando que extremação e extinção de condomínio, a gente tem aulas próprias também disso, né? Tem lives próprias que a gente fez, mas acho que conseguimos abordar bastante coisa aqui. Quero agradecer a tua presença. Deixa uma mensagem aí para a galera também. Eu que agradeço. Obrigada, prof, pelo convite. Conte sempre comigo. Adoro estar aqui nos cafés. A gente se diverte horrores. E para quem ainda não me conhece, busca ali meu perfil, na flechinha ali com o nome do prof. Salomão. Me siga, mande perguntas. Lá vou abrir caixinha hoje saindo daqui. Então, quem tiver algum tipo de dúvida prática, pode mandar na caixinha que eu vou responder. E é isso. Ótima quinta-feira para vocês. Tudo de bom. Legal. Hoje, às 18 horas, estarei no canal do YouTube do Instituto de Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul, IRIRGS. Eu, Mário Mesari e a Adele conversando sobre as alterações na lei de registros. 18 horas. Eu vou botar um bannerzinho depois para lembrar você. E às 20 horas e 7 minutos, mais uma live de aquecimento. Né? Tem umas 19 também. Tem uma agora às 9 da manhã, o mentorado meu. E depois às 20 horas. Falou? Abração para vocês. Tudo de bom. Fiquem bem. Tchau, tchau.